A nosso convite, recebemos hoje o jornalista Carlos Pérez Santiago. Agora, devido ao tamanho do seu trabalho, já pode ser chamado até de Carlão. Nós convidamos o Santiago para um bate-papo, porque ele já lançou 2 livros. Se meteu a escritor, a historiador, e deu certo. Ele já tem 2 livros, um se chama Esse Futebol que Amamos Tanto, que é esse aqui de capa verde. Foi escrito, ele escreveu uma parte, porque esse livro tem coisas do Fernando Bandini, do Dr. José Carlos Brito, do Peter Schultz e do Paulo Taffarello. E o mais recente, lançado no final do ano passado, no final de dezembro, né? Sim. De 2024, é Lições ao Pé da Cruz. Mas não é livro para rezar, é o livro que conta a história do Colégio Divino Salvador. E mais do que contar a história do Divino, o Santiago também enveredou pela história da Vilares e pela história de Jundiaí também. Deu trabalho fazer isso? Anselmo, obrigado por algumas ironias finas na apresentação, que são sua marca, evidentemente. Obrigado pelo carinho do convite. Primeiro que você sabe, como jornalista que historiador fica muito bravo de ver jornalistas se metendo na história e fazendo pesquisa, e em muitos casos fica bravo com... Bravo talvez não seja a melhor expressão. Incomodado. Mas fica incomodado de fato, porque não tem, na maior das vezes, não há o método histórico, né, de pesquisa. Esse acaba sendo um grande problema. Mas para te responder, pulando essa parte, a história de Jundiaí, eu como não jundiaiense que sou, eu também sou um não jundiaiense como tantos outros, né? Eu sou um paulistano radicado em Jundiaí. Ou um jundiaiense por adoção. Ou um jundiaense por adoção. Eu tenho filhos nascidos em Jundiaí, quer dizer, eu estou aqui há quase 3 décadas, já posso me considerar um jundiaense. Mas, diferentemente de você, por exemplo, né, criado, nascido de fato em Jundiaí, que conhece a história, eu tive que me valer, de fato, da pesquisa, das consultas, das entrevistas. Então, por esse ponto de vista, deu trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso, né? Nós que trabalhamos com texto, que trabalhamos com pesquisa, e como jornalista a gente se mete a fazer pesquisa muito para poder informar melhor, a parte da pesquisa ela é muito prazerosa, apesar de ser muito trabalhosa, né? Nós, como ratos de biblioteca, ratos de sebo, e agora nós temos um sebo virtual, temos sebos virtuais maravilhosos, entre os quais eu lembro de primeira, assim, de cara, de um site que as pessoas não conhecem, que é o da Biblioteca Nacional. Né? Eu fui encontrar no site da Biblioteca Nacional muitos jornais das décadas de 20 e 30. Eu lembro especificamente de um Correio Paulistano. Sim. Posso estar enganado, mas de 1938, que falava, que dava uma notícia muito importante relativa aos salvatorianos, que falava de uma mudança na ordem dos salvatorianos. Quer dizer, essas coisas são... Você vai fuçando, né? Vai garimpando, é difícil de garimpar, dá trabalho, mas o que dá trabalho dá muito mais prazer, né? Sim, sim. Então, de fato, deu trabalho. Foi um pouco mais de um ano foi um pouco mais de... Foram uns 12 para 15 meses. Entre pesquisa, conversa, entrevistas, até aqueles 4 meses finais que você senta e aí você acha que se não tem toda a história completa na tua cabeça, mas você senta para escrever, ainda vão surgindo algumas pequenas lacunas, mas as pessoas estão gostando do resultado. Quando você se propôs a escrever esse livro, a história e as histórias dos 70 anos do Colégio Divino Salvador de Jundiaí, você tem a noção da grandeza dessa história?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sabia aquilo que a grande maioria das pessoas sabe, da importância de Jundiaí como um entroncamento, aliás, não como entroncamento ferroviário, da importância da linha férrea para Jundiaí. Mas, por exemplo, eu desconhecia a importância de Jundiaí como entroncamento ferroviário. Quer dizer, a partir daí já dá para entender que o negócio era muito mais profundo e muito mais rico do que eu sequer imaginava. O entroncamento ferroviário que foi Jundiaí naquela virada do século XIX para XX, imagina, aquilo é uma riqueza, né? E é dessa riqueza, a princípio econômica, né? Que traz esse molho todo social e que vai culminar, por exemplo, na formação da Vila Ares a princípio e depois em todo o entorno da Vila Ares, né? Ou seja, a história da ferrovia, de fato, ela tem um peso fantástico para a formação tanto da Vila Ares quanto da própria Jundiaí, né? Naquela época, a Vila Ares perdia em importância para o centro, devido ao comércio, que era praticamente todo no centro. Lógico que havia lojas e outros comércios nos bairros, né? E para Vila Rio Branco. Vila Rio Branco, Ponte São João, em função da Companhia Paulista. Mas Jundiaí, Vila Ares, além de ter a Companhia Paulista e a São Paulo Railway, que depois se tornou Estrada de Ferro Santos Jundiaí, tinha as indústrias, entre elas as indústrias dos irmãos Arens, que dão nome ao bairro do Pito Aceso. Pito Aceso por causa das chaminés, né? Então, havia essa coisa de crescimento em volta da ferrovia, em questão econômica e questão também social, porque as pessoas moravam perto do seu local de trabalho. Não existia ônibus fretado. Hoje tem ônibus que pega a pessoa aqui para ir trabalhar lá em Campinas, em São Paulo. Naquela época, esquece. Tinha que trabalhar a pé ou de bicicleta. Bom, toda essa pesquisa aí, você teve que andar bastante, hein? Entrevistar muita gente. Eu li o livro. E tem muita entrevista aí. Além das entrevistas, eu me vali de alguns blogs, de algumas pessoas que também são historiadoras, sejam profissionais ou não. Por exemplo, o professor Vivaldo. Vivaldo Bretternitz. Vivaldo Bretternitz tem um blog maravilhoso. Professor Maurício Ferreira. Sebo Jundiaí. Não é um blog, mas é uma página no Face e no Instagram. São dois locais de consulta e de pesquisa riquíssimos, né, para a história de Jundiaí. Blog do Dr. Renato Nalini. Sim. Ele próprio foi aluno do colégio. Um dos primeiros alunos. Um dos primeiros alunos, quer dizer, a própria prefeitura de Jundiaí tem um acervo importante. O SESC lançou um livro em 2022 que dizia respeito à questão hídrica de Jundiaí, e ali havia muitas fotos de uma família que agora você vai lembrar do nome, uma família de pai fotógrafo, depois filho fotógrafo. Janczor. Conheci o velho Janczor. Pois é, você conheceu o velho Janczor. Quer dizer, essa pesquisa toda foi muito aprofundada, de fato, e foi o que ajudou, juntamente com as entrevistas, a poder dar esse caldo e a poder trazer essa história, né? Lamentavelmente, e você também sabe disso, quando alguém se propõe a fazer um livro, como a gente não tem uma máquina do tempo e não consegue voltar, e eu não vivi esse período, e eu não consigo voltar atrás, nós nos cercamos das memórias das pessoas, para que elas possam nos contar, né? Nesse caso, a memória foi tanto oral, mas muito mais documental. Mas uma memória muito, muito forte também, né? Muito forte, muito firme, muito calorosa, muito receptiva e muito aberta para a pesquisa e para as consultas. Eu acredito que esse livro, dessa forma, é uma espécie de um marco e que seja o ponto de partida para outros livros sobre histórias. Porque, se a gente pensar bem, Jundiaí tem outros
segmentos, tanto na parte de educação, vou citar aí o Colégio Rosa, né? Escola Professor Luiz Rosa. Tive a honra de conhecer o Leme do Prado, o velho, o novo também, o Fernando, que agora ele passou a escola para frente. O Anchieta, Professor Fornari. Tomei muito esquinho com o Pedro Clarismundo Fornari. Ele tomava o uísque num copo pequeno. Fazia a gente tomar só no copo pequeno também, senão a gente acabava com o litro. Pois é. E ele falava que era pincha. Então era eu, Cardoso, Furuta e ele. Quase todo dia. Turma querida, hein? Querido Furuta. Furuta morreu, coitado. É. Não tinha nada. Foi no hospital fazer exame e pegou Covid. Enfim, grande amigo. Agora, eu acho que tem muitos segmentos. Espero que esse livro seja assim, um ponto de partida para outros, para preservar a história. Jundiaí, exato, né? Para preservar a história de Jundiaí. Você citou... quando eu fui conversar com o atual diretor do colégio, o padre Jair Carlesso, para propor o livro, como o Divino tem uma... A gente pode chamar de tradição em livros. O Divino tem outros livros que foram publicados desde os 40 anos do Divino, depois dos 50, o Divino tem inúmeros livros já publicados, inclusive com participação dos alunos. Portanto, o Divino tem já pode-se dizer que é uma tradição, embora a palavra esteja desgastada. No caso do Divino não é desgaste, existe. Quando eu fui propor ao padre Jair Carlesso um livro para contar a história do Divino, o que eu falei para ele foi: padre, a ideia que eu tenho é de fazer um livro em que nós possamos trazer a história das pessoas que fizeram o Divino. Claro que, por um lado, não é possível trazer a história das tantas milhares de pessoas que passaram por lá, mas de ouvir uma grande parte da turma e de resgatar muitas das memórias para que, no fundo, se torne, vamos dizer, um livro de crônicas do próprio Divino, né? Você, ao falar, por exemplo, de Pedro Clarismundo Fornari. Fornari foi a pessoa que convidou uma das personalidades de maior destaque da história do Divino, que é o seu Roberto Storani. O seu Storani tinha se formado em línguas, já tinha... A família do seu Roberto Storani era muito ligada à igreja, inclusive a Monsenhor Arthur Ritchie, e por conta, inclusive, dessa ligação, ele foi convidado para lecionar, a princípio, no Anchieta. Ele começou a carreira no Anchieta. Né? Depois é que ele vai para o Divino. Mas, então, eu concordo com você. Quer dizer, Jundiaí tem, de fato, muita história, muitas histórias, muitos personagens, e da mesma forma que você... Fico feliz de poder, não de ter aberto o caminho. Imagina, quem sou eu para abrir caminho? Não, tá abrindo. Ponto de vista. Tá abrindo um caminho, sim. Jundiaí tem muitas histórias já contadas. Talvez seja o caso de um segmento de fato que é se dedicar a isso para mergulhar fundo nas histórias específicas de cada segmento, porque quando alguém vai contar a história do Anselmo Brombal, vai imediatamente contar a história do jornalismo e da imprensa jundiaense. Vai ser censurado esse livro, hein? Vai ser, né? Haja censura, né? Haja versinho de Camões e receita de bolo, né, Anselmo? Muito, viu? Como nos anos da ditadura. Mas alguém que vai contar uma história do Anselmo, por exemplo, vai se deparar com a história de tantas outras pessoas que passaram pela mídia jundiaense e mídia paulistana e mídia paulista. Sim. E ao resgatar a história de um segmento, de uma personalidade, estará trazendo de volta as histórias das pessoas que fizeram a cidade. Né? Essa foi a ideia, no caso desse livro. Foi contar um pouco da história das pessoas. E aí, voltando para a coisa da pesquisa e do historiador, né? Padre Paulo de Sagurgel. Você foi aluno de Padre Paulo de Sagurgel? Não, que aí não é no teu tempo. Não, eu não sou tão velho assim. Mas você o conheceu.
Não, conheci Ainda não. depois. Você conheceu depois. Imagina, tem uma história saborosa de Padre Paulo de Sagurgel, que vem a ser o primeiro diretor do colégio, né? O colégio foi fundado em 1º de março de 54 e ele foi o primeiro diretor. Padre Paulo de Sagurgel andava para visitar as paróquias numa motinha, numa moto Monarch azul. E aí, essa bendita pesquisa, que é tão trabalhosa e, por outro lado, é tão saborosa, te traz um dia um anúncio num jornal de que a moto foi furtada. Está lá o anúncio, inclusive, com a placa da moto. Então, Antes era assim. essas coisas, pois é. Vai colocar hoje um anúncio desse. Não, você precisa de uma página por dia. Pois Só furto. E o padre Paulo, ele tinha a moto Monarch, e o padre Miguel Scheledorn, Padre Miguel. uma Java, 250 Tá vendo? cilindradas. Isso eu não sabia. Uma Java. Eu nem lembro de como é a Java. Uma bela de uma moto. Não existia moto japonesa. Era Java, Indian, Harley Davidson. Então era diferente a coisa. E o padre Miguel Scheledorn, além de dar aula no Divino, ele rodava Jundiaí e arredores. Bairro do Poste, Engordadouro. Onde tinha uma capela, ele estava lá. Fico pensando no quão divertido, por um lado, pitoresco, por outro, devia ser isso para a comunidade, né? Sim. Mas talvez causasse um choque inicial naqueles anos 50 e 60. Por outro lado, era o padre indo para o seu rebanho. Era o meio de transporte qual era? Era a bicicleta, mais comum. Já um padre talvez mais moderninho pudesse ter a sua moto. E o padre Miguel tem um Fusca também. Tá vendo? Aquele que, para você jogar água no para-brisa, tinha uma espécie de uma bisnaga, assim, que você tinha que apertar. Eu não conhecia esse Fusca. Fusca 1200, bege amarelinho. E o padre Miguel também, isso, no meu entender, ele era um elo entre as comunidades. Porque, por exemplo, ele ia para a Várzea e lá ele se informava sobre tudo. Depois no outro dia, ele ia no bairro do Poste. Não é que ele era um leve trás, ele integrava esse pessoal. Então, o papel era importante. E tudo isso, Santiago, se não for pessoas como você, narrar, escrever, se dedicar, tudo isso vai se perder. Não vou muito longe, daqui 10 anos vai aparecer um palhaço qualquer contando a história que ele quiser e todo mundo vai acreditar. A versão dele fica sendo oficial, porque ninguém mais fez nada. Anselmo, a gente tem consciência disso, né? Do momento que a gente passa e dessa necessidade de reafirmar questões históricas ou de trazer questões que por qualquer motivo não tinham destaque ou ainda não haviam sido levantadas, como no caso do Divino. Elas estão aí, quer dizer, existem, como a gente está falando, inúmeros meios para procurar respostas, para procurar argumentos, para procurar dados, né? Claro que dá trabalho. E claro que, agora, para a gente, para nós como jornalistas, você também como jornalista, a parte mais prazerosa nossa é sentar para contar a história, né? Sim. Você também é assim. O jornalista, ele é um narrador do tempo. Essa é a parte mais prazerosa. Uma vez que você foi lá, conversou com o seu entrevistado, senta e diz, bom, agora eu vou contar a minha história, vou contar a história e eu quero fazer jus à história desse camarada. Ser fiel. Quero ser fiel a ele. Eu tive a honra de trabalhar com você num dos grandes jornais da cidade e você uma vez me mandou lá para o Grêmio numa não lembro se numa quinta ou numa sexta-feira, aonde estaria maestro Severino Araújo. Orquestra Tabajara. A Orquestra Tabajara. Não sei se você lembra disso. Você talvez já tenha entrevistado o maestro Severino Araújo diversas ocasiões. Tomei umas cervejinhas com ele. Tá vendo? Pois é. Quer dizer, eu conhecia a Orquestra Tabajara
embora eu seja muito mais novo, a minha geração é uma geração muito diferente da geração dele, né? Eu conhecia porque a gente gosta da história do rádio, da história da comunicação brasileira, quer dizer, a gente conhece a história do rádio. Então, foi uma delícia conversar com o maestro Severino e voltar para a redação e dizer assim, ó, vocês vão ter que se virar aí, porque eu tenho uma matéria por dia e uma especial para domingo. Sim. Que é a coisa de fazer jus à história da pessoa, né? Nesse caso do Livro do Divino, quando eu começo a conversar com o padre Jair Carlesso para delimitar a proposta, eu pensava que o livro teria, eu falei para ele, padre, na minha cabeça o livro vai ter por volta de 150 páginas. Acabou com 230 quase, né? E é um livro que não tem foto. Sem fotografia. Pois é um livro que não tem foto. Algumas pessoas perguntavam, vai ter foto? Eu dizia, não é um livro de foto, é um livro de história. Por quê? Justamente porque, como você disse, você vai, recolhe o dado, conversa com a pessoa, olha no olho dela, sente a emoção dela ao falar do tempo dela com a função que ela exercia, ou como aluna que foi, né? Sente com a mesma pessoa, caminha com ela pelo corredor para aquele tanque de peixes ornamentais que você viu e eu não vi, mas você caminha com ela e depois você precisa voltar e dizer para o teu leitor, ó, tentar fazer o teu leitor entender e ver nele brilhar o olho ao ele passar pelo tanque de peixes ornamentais. Sim. Né? Ele tem que se situar. Ele tem que se situar tanto geograficamente quanto emocionalmente naquela narrativa. Né? Então, desse ponto de vista, eu fico feliz porque as pessoas têm gostado do resultado. É uma coisa bacana. Para voltar para Vila Arens, e você falou dos irmãos Arens, né? Imagina, os irmãos Arens, fui achar um anúncio, na verdade, esse anúncio foi publicado no blog do professor Vivaldo. Ele falando dos preços módicos. Falando dos preços ele falando das máquinas que os irmãos Arens tinham e dos preços módicos e dos serviços que eles prestavam, isso num anúncio publicado no Estadão dos anos 20. Então, assim, de novo, as informações estão aí, mas elas têm que ser, você precisa ir atrás, né? A outra coisa as pessoas, tem jeito, a gente nasce, cresce e morre. A gente precisa atrás das histórias enquanto elas estão aqui. Eu, por exemplo, de minha parte, não sabia que você havia sido aluno do Divino. Né? Fui saber isso muito depois. Muito depois. Senão, certamente que você teria sido um entrevistado para repartir as suas memórias. Ouvi uma das pessoas que você conhece, que também tem uma memória, eu não vou chamar de ruim, mas que também não se dizia bom aluno, que é o Fatigatti. O Fatigatti era gente Alberto boa. Fatigatti. Ele era gente boa. Então, mas o Fatigatti diz, eu não era muito bom aluno, tanto é que Padre Paulo um dia chamou meu pai lá e disse, não dá para ter esse cara aqui. Eu no seminário, o padre me chamou meu pai e falou, olha, ele não tem vocação para isso, não. Não sei exatamente como é que foi a conversa de Padre Paulo com o seu Alberto pai, né? Mas o Fatigatti não ficou. Mas mesmo, por exemplo, a história do Fatigatti de não ter ficado, o Fatigatti é uma das pessoas que estavam presentes no dia do incêndio da Torre da Igreja. Sim. Em maio de 57. Eu vi de longe. Você viu de longe. Então eu tenho o depoimento do Fatigatti, do Dr. Renato Nalini e de mais algumas pessoas que fizeram esse relato. Ele está lá presente ainda na página do Face do professor Maurício. Então, com essas coisas, você tenta se colocar no túnel do tempo para fazer o teu leitor sentir o cheiro da fumaça, né? Sim. É o que você tem para hoje. De um jeito ou de outro, eu acho que a história, de novo, foi bem contada. As pessoas estão gostando. Está excelente. Fico feliz por isso. No caso do Fatigatti, por exemplo, o Fatigatti... Campeão do torneio do Rally Paris-Dakar. Quer dizer, uma coisa gigantesca, né? Ele é ao lado do Reinaldo Varela. O Fatigatti sofreu um acidente terrível em 2000. Ele era para ter... para estar numa cama até hoje. Pois é.
E voltou a correr. Ele sofreu um acidente numa duna no deserto, na Líbia, né? Capotaram o carro numa duna, ele fraturou vértebra, demorou horas debaixo do sol para ser resgatado, até chegar, ele estava na Líbia. Por fim, ele foi mandado para um hospital de campanha do Egito, onde tinha um atendimento um pouquinho melhor. No Egito, ele ouviu de um médico: o senhor tem 60% de chances de morrer. O senhor tem 50% a 60% de chances de morrer. Ele diz: bom, então eu tenho 50% de chance de viver. Tá tudo bem. Voltou a correr. Voltou a correr, ele foi campeão no ano seguinte. Ele foi campeão em 2001. E o Fatigato é um personagem da história, por exemplo, da igreja. Do incêndio da igreja. Né? O Max Geringer. O Max Geringer, que pintava cartaz no Cine Teatro Vilares. Trabalhei com ele. E jogava muito bem futebol. Tá vendo? Eu não sabia. O Max eu não sabia que eu jogava futebol. O Max, ele era aluno. Ele tinha uma irmã, a Arlete, muito bonita, por sinal. Genética, né? O pai era suíço. Suíço. E ele ajudava a dona Inês, fazia as artes dele também. E trabalhava no cinema. Ajudava a dona Inês Piccolo. Inês Piccolo. Trabalhei também conheci muito a dona Inês. Trabalhei com a Ofélia Piccolo, que é irmã da dona Inês, no jornal. Lembro da Ofélia, lembro dela. Então ela, inclusive, fazia uma brincadeira. A Ofélia acreditava em horóscopo. E tinha uma moça que avisava a gente: olha, ela marcou dentista para sexta-feira. Beleza. Aí na quinta modificava o horóscopo, o signo dela. Péssimo dia para consulta médica, ir na farmácia, então ela cancelava. Então essas brincadeiras eram inocentes, não eram brincadeiras maldosas. O Max, para desenhar, era um absurdo. Eu falava para ele, por exemplo, ia passar um filme de cowboy. Ele fazia um cowboy, ele aparecia o John Wayne. Ele fazia o Drácula, os dentes, tal, parecido com o Christopher Lee. Pois é, daquilo que eu li do Max, quando ele fala algumas das memórias que ele traz de volta, né, falando do colégio, para mim fica evidente esse tanto o carinho pelo tempo de colégio. Ele inclusive é muito objetivo ao dizer que ele aprendeu muito da oratória com o Colégio Divino Salvador. Mas ele também dá a entender, como eu não estou nessa época, que ele era uma pessoa importante para desenhar, de fato, os cartazes dos filmes, né? Sim. Agora, eu não sabia, por exemplo, de forma aprofundada, o quão artista ele é, ou ele foi na época. Quem é artista não perde arte. Para desenhar o cartaz com esse capricho, né? Não, Se fosse para anunciar no vidro. O Chaplin, o John Wayne, o Humphrey Bogart. No vidro. Pois é, isso é uma coisa fantástica, né? O Guache. Filme de terror tinha uma caveira. E para o oeste tinha a diligência. Eram uns clichês, né? E o resto a gente se virava lá para escrever. O Max, ex-aluno do Divino, chegou à presidência da PepsiCo, lá nos Estados Unidos. Pois é. E depois optou por deixar aquilo para tocar a vida dele, né? Uma coisa que ele falava na ocasião, e que fala ainda hoje. Não lembro agora da frase específica, mas é algo como algumas pessoas conhecem rapidamente qual é a sua vocação, e outras eu quero ajudar a descobrir isso, né? Quer dizer, uma pessoa insatisfeita consigo mesma, mesmo chegando à presidência da PepsiCo. Imagina, uma gigante desse tamanho. Lá nos Estados Unidos. Não é uma filial, né? Aqui. Quer dizer, o cara... imagina, quem que é colunista do Fantástico na época em que o Fantástico... Isso numa época muito diferente. Pois é. Quer dizer, todo mundo ficava no Fantástico. O Fantástico dava tanto ao Ibope quanto dava a novela das 8. Né? Naqueles anos 90, 2000. Portanto, de fato, é uma... E o cara de Jundiaí, como você falou. Né? Ele passou pelo Divino. Ele passou pelo Divino. E vou te contar mais uma.
Na época, passava muito filme do Gordo e o Magro, Stan Laurel e Oliver Hardy. Vou contar uma coisa. O Max, ele enfiava a mão inteira na boca, imitando o Magro. Você devia ser genial, né? Ah, ele era fora de Você série. devia ser genial. Então, assim, o Divino tem muitas, claro que tem muitas histórias, né? Por exemplo, quando a gente fala ainda, voltando para o incêndio da torre da igreja, o incêndio aconteceu, salvo engano, dia 2 de maio de 57. Eu posso estar enganado com a data, mas eu acho que foi isso. Uma quinta-feira, 2 de maio de 57. Alguns dias depois, aí eu uso esse gancho, nasceu uma figura que viria a ser um dos maiores professores da história do Divino e de Jundiaí, que foi o professor Chico Poço. Sim. Chico Poço nasceu em 57, né? Morava ali na Vila Progresso, ali pela Brasil, pela arredores da Brasil, né? Você que sabe bem. Rua Valdomiro Lobo da Costa. Valdomiro Lobo da Costa. Quer dizer, Chico, então, dessas pesquisas a gente vai traçando não um emaranhado, mas uma rede de acontecimentos que tanto vão se completando quanto vão, na mesma medida, vão puxando outras coisas e outras histórias, né? Exatamente. O Chico Poço tem uma história maravilhosa. Depois foi vereador tantas vezes. Prefeito interino. Prefeito interino, foi vereador 4 mandatos, né? Ele ganhou e não chegou a assumir o 4 mandato, se não estou enganado, acho que foi isso, né, Anselmo? Eu acho que ele foi vereador por 3 mandatos. 3 e quando ele se reelegeu para o 4º mandato e aí morreu antes. Quer dizer, tem isso também, tem essas histórias dessas pessoas todas, né? E claro, naturalmente que tem as histórias de pessoas que o Jundiaí conhece tanto como Padre Olivo e Padre Divo Binotto. Nossa, o Padre Olivo... Padre Olivo que é muito ligado ao basquete, ao Sica Divino, a trazer Paula, a Perdigão Divino. Padre Olivo, ele era apaixonado por 3 coisas. E talvez, Anselmo, eu vou te interromper só agora, talvez seja até uma injustiça, entre muitas aspas, só associar Padre Olivo ao basquete. O Padre Olivo era um visionário, pelo que eu conheci, Sim. Pelo que eu pude conhecer, né? Sim. Ele via muito lá na frente. Ele tinha 3 paixões. Bom, tinha a função dele como padre, que ele não abria a mão, né? Ele era um religioso. Ele tinha o irmão Padre Divo e tinha o primo, Padre Arlindo Binotto, que também foi vigário da Vilares. Então, o Padre Olivo gostava do Divino, gostava do Corinthians, diziam até que ele dava uma sapecada no sermão em dia de missa que tinha jogo do Corinthians. Essa história é boa. Vamos acelerar para colar no radinho. Exatamente. Ele tinha um rádio Mitsubishi com capa marrom. Na alça tinha um estojinho e o fone de ouvido. E o basquete. O basquete que começou. Por sinal, o basquete foi minha primeira matéria feita para jornal. Não foi o basquete, foi o comecinho do basquete. Eu queria ser repórter, eu era revisor. O Valdemar Gonçalves me mandou lá. O Valdemar Gonçalves hoje é nome de praça, né? Lá no começo da Imigrantes. Eu escrevi 60 linhas, 70 linhas. O jogo, revisei perfeito. No outro dia, sabe o que saiu no jornal? O resultado. Fui lá o Valdemar. Ele falou, você ganha para escrever, não ganha para ver publicado. E ficou por isso. Mas então, o Padre Olivo, ele fez tanto pelo Divino, que, olha, ele merecia um busto lá, viu? Uma estátua lá na frente. O Padre Olivo chegou nos anos 60, né? Ele chegou mais ou menos junto com o próprio seu Storani. Quer dizer, por muitos anos... Veio o Padre Ricardo também. Padre Ricardo também. Que vendia tonel de vinho. Ele trazia de Videira, Santa Catarina. Pois é, Videira que tem muito a ver com a própria ordem salvatoriana, né? Sim. Videira, Tangará, que é toda aquela região de Santa Catarina, também os salvatorianos foram se instalar para lá. Sim. O Padre Olivo chegou nessa época, o seu Storani estava por ali já, quer dizer, eles fizeram uma grande dupla durante quase 30 anos, né? E o Padre Olivo, como você diz que talvez da história do busto, imagina, o Padre Olivo foi aquela coisa, né? Tudo aquilo que eu ouço de fato é essa coisa da pessoa visionária. Sim. Ele queria uma piscina para o colégio.
fez? Numa época em que não existia, não tinha esse negócio, como assim, fazer uma piscina no colégio? E fez. E fez. E muitas Fez no das ginásio. pessoas com quem a gente conversa, Anselmo, ainda hoje, muitos professores, muitos ex-alunos, se orgulham de dizer, ajudei a carregar o carrinho de mão, levando cimento para fazer a piscina. Sim. Quer dizer, era de fato um trabalho em que a comunidade estava envolvida, né? E aí vem o grande finale, né? Uma coisa meio Odorico Paraguaçu. Eu não sei se você lembra dessa história. Quando a piscina acaba de ser construída, não tem água. Não, O estado de São Paulo passava por uma tava crise hídrica brava racionadíssima. para burro. Havia um decreto do governador proibindo que se gastasse água e ele podia inaugurar a piscina. E Odai, aqui de Jundiaí, na época, era Odai, não era Adai. Odai. E um dístico no carro. A água mais cara é aquela que se não tem. Não se tem. Então, assim, então o Padre Olivo, caramba. Aí a piscina ficou pronta, isso aí é... Eu lembro que a piscina ficou pronta, se eu não estou enganado, em setembro de 69, é quando a crise hídrica... 79. Não, 69, a primeira piscina. Primeira piscina. Bom. 69. Que é quando tem uma crise brava de abastecimento de água no estado. E aí, depois de alguns dias, depois de aproximadamente um mês, 40 dias, aí deu uma chuva boa, e aí ele pôde encher a piscina e pôde inaugurar a piscina. Tanto que a piscina foi inaugurada em novembro de 69. Tenho quase certeza que é isso. Mas é uma das histórias, né? Quer dizer, depois tem a história do alçapão do padre, quer dizer, um dia ele tá lá... Isso era a gente que criava, né? Pois é, isso era coisa de vocês, né? Isso era coisa de alçapão. Isso é coisa de vocês. Quer dizer, vocês podem se orgulhar disso também, né? Sim. Dessa marca, pô. Porque quando um time vinha jogar... Essa marca é fantástica. Quando o time vinha jogar aqui, na época não tinha internet, essas coisas. Não tinha celular, não tinha nada. Então sempre vinha alguém antes para sondar, para ver lugar para o pessoal se acomodar. A gente sabia disso. Então a gente começou com essa história da São Paulo do Padre. E lá ninguém ganha. O cara voltava... A história é muito boa. O cara passava pro time dele essa história. Os caras já entravam tremendo. Começava 10-0 pro basquete. Essa história é muito boa. Era assim. Já chega na pressão, né? Já chega... Já chega na pressão. Outra. E aquela arquibancada de madeira que devia fazer um barulho tremendo com o povo em cima. Lembrava muito aquela história, senta que o leão é manso. Que eram 2 tábuas. Você sabe essa história, a maioria do povo aí também sabe. Você conheceu o Sítio dos Padres? Eu sei onde é, mas eu nunca entrei lá. Andei de barco. Eu nunca entrei lá. Andei de barco. Lago bonito. Sítio dos Padres, que era... Hoje tem lá a Avenida Padre Jordan. Avenida Padre Jordan, lá é na verdade. Várzea. E era comum um passeio lá. E a pé. Pois é. Aquela coisa, né? A gente não conhece a nossa história, né, Anselmo? A Avenida Padre Jordan, as pessoas não sabem quem é o Padre Jordan. Fundador da... O Padre Jordan é só o fundador da Ordem dos Salvatorianos, né? Era um alemão, nasceu numa época muito complicada na história da Europa, né? O Jordan nasceu em 1848, quer dizer, os países sequer existiam do jeito que a gente conhece hoje, né? Com essa formação geopolítica. No caso dele, a Alemanha estava se formando, ele nasce num período de uma revolução social profunda, inclusive na Igreja Católica, e aí ele resolve que ele... Primeiro ele se dá conta de que ele tinha uma vocação, né? Uma vocação para trabalhar, para clérigo, para ajudar as pessoas. E aí começa a estudar. Ao final dos estudos, ele continua, ele é mandado para fazer diversas... Não são peregrinações, mas são diversas viagens. Vai até o Oriente Médio, vai até Jerusalém, conhece bastante da Europa, e com isso ele vai colocando na cabeça que as coisas que ele está acompanhando da Igreja Católica de então não são aquilo, que ele pode fazer alguma coisa, que ele quer contribuir, mas ele quer fazer alguma coisa diferente. É o que dá origem à formação da Ordem dos Salvatorianos, que é a ordem que o Jordan fundou, né? E que vai dar origem ao Colégio Divino Salvador, quer dizer, o Jordan é a pessoa, portanto, que é a origem disso tudo, né? A gente passa por uma rua e não sabe
e não sabe sequer... Quem foi esse camarada, né? Moreira César, por Moreira exemplo. César, né? Foi um coronel que apanhou com os jagunços do Antônio Conselheiro lá em Canudos. Pois é. Eu não sei se você viu quando criança o tal do Caramanchão da Vila Ares. Sim. Você chegou a ver o Caramanchão? O Caramanchão, até na minha Aquilo devia juventude. ser coisa maravilhosa, né? Eu vi algumas coisas e falei, poxa, aquilo devia ser uma coisa maravilhosa. Que depois viria a ser a Avenida Olavo Setúbal, que é Olavo Guimarães, perdão. Que foi prefeito de Jundiaí, né? Já era Olavo Guimarães. Já era Olavo Guimarães. E foi patrão do meu avô quando ele chegou no Brasil. E a gente passa e... Quem foi Olavo Guimarães? Né? Não foi o outro Olavo, Queiroz Teles, uma coisa assim. Fazenda Santa Gertrude. Tá. Então a gente tem essa coisa, né? A gente passa pela rua, mas não sabe muito bem por que a rua tem aquele nome, né? Ou quem é aquele camarada que dá nome àquela rua. Mas a gente tem paixão por descobrir, né? Sim, eu vou atrás. A gente vai descobrir. A gente até pode não descobrir de todas as ruas, mas a gente vai fuçar, né? Sim. A gente vai atrás. É isso que dá origem a obras como essa, né? Agora uma pergunta. Esse livro está à venda? Anselmo, o livro está à venda. Ele foi lançado num evento que o colégio fez em dezembro de 24. E ele continua à venda. Para adquirir o livro, tem lá um link que é Santé. Santé é o nome é o nome de um selo editorial. SAN-TE. Santé, é isso aí. Porque Santé. Santé. Com um tracinho. Não, pro link não precisa o tracinho. Pro link é o Santé sem tracinho. É santé.pub, de publicação, /divino. Nesse link a pessoa pode clicar que tem as informações para adquirir o livro. O livro chega pelo correio. Para quem mora aqui em Jundiaí ou aqui próximo dos municípios da nossa região metropolitana, se quiser optar por vir buscar o livro no nosso endereço que a gente tem, o nosso local de trabalho, também fica disponível. Mas está lá o livro, é santé.pub/divino, para poder adquirir o livro. Uma perguntinha importante, custa quanto? Custa R$50. Só? R$50 e mais o custo do frete. Só R$50? É o custo do livro. Bom, mudando de assunto, antes você havia escrito um livro sobre futebol. Anselmo, a gente é apaixonado por futebol, né? Você. Você também já foi. Você também já foi. Eu sou palmeirense, eu não sofro. Pois é, e a gente tem que ter algum defeito, né? Eu sou corintiano. Esse futebol que amamos tanto, ele nasce de um desejo de fazer uma brincadeira de crônicas de futebol. Mas assim, a ideia é assim, o futebol é só fio condutor para a gente buscar histórias de família, histórias de família. E aí eu fiz um convite para 4 colegas que torcem para outros times. Então eu convidei, participaram. Eu escrevi Crônicas do Corinthians. Participaram o professor Fernando Bandini, que é santista, que também foi aluno do Divino, trabalhou comigo num jornal aqui em Jundiaí. O professor José Carlos Brito, nosso neurocirurgião, doutor dos comentaristas. E um excelente gosto musical também. Um gosto musical fantástico. Ele mantém o programa dele, né? Um arquivo musical fantástico, né? Sim. O doutor Brito continua trazendo pérolas maravilhosas. Eu que gosto de Johnny Meres e esse povo, e ele sempre tem alguma dessas coisas lá. O doutor Brito falou sobre o São Paulo. O Peter Schultz. Peter Schultz é um colega nosso, ele é professor de física da Unicamp. Eu conheci o Schultz porque na época da crise de Fukushima, a gente precisava de uma fonte, né, como a gente chama em jornalismo, e alguém disse, fala com o Schultz que ele é um cara que vai te falar sobre a crise de Fukushima, da usina do Japão, o reator, em 2010. E aí o Schultz ficou um amigo nosso. E o Schultz é palmeirense. Eu tinha convidado antes um colega palmeirense aqui de Jundiaí e ele, por algum motivo, não topou. E o Paulo Tafarello para falar sobre o Paulista. Então, embora seja um livro que fala sobre futebol, o futebol é só fio condutor. O futebol é para trazer histórias de memória, de... Pretexto. Fui com meu pai para não sei aonde, vi tal coisa, é pretexto. É pretexto. No caso do Tafarello, por exemplo,
a memória dele é do Valdir, do pai e do avô dele, no bar da Subida ou no bar, no bar em frente ao Cédro Paulista. Sim, porque a Cédro Paulista era na Vigário. Era na Vigário. Rodrigues. É. E esse bar da descida O bar quando da você descida descia e bar da subida, o bar da subida quando você subia. Pois é. Então, para contar... Então, esse, por exemplo, é uma das coisas. Quer dizer, no caso do Taffarello, uma das crônicas dele, cada um escreveu 5 crônicas. Ele está lembrando do bar da subida ou do bar da descida. Que é o mesmo bar. Que é o mesmo bar. Eu, por exemplo, estou lembrando de um jogo... Meu pai gostava de jogar dominó. Eu estou lembrando de um dia que meu pai estava jogando... Que meu pai me contava essa história. Meu pai jogando dominó com os meus tios. Isso aí é em dezembro de 67. 17 de dezembro. Aí eu fui procurar a data, né? Jogando dominó com o radinho em cima da mesa, ouvindo um São Paulo e Corinthians. O Corinthians estava naquela baita draga de fila do Faz-me Rir, nos anos 60. Então já não tinha mais chance. E o São Paulo, se ganhasse, seria campeão, deixando o Santos para trás. O São Paulo faz 1-0. As 4 pessoas que estavam jogando eram 3 corintianos, meu pai mais 2. E um São Paulino que era meu tio, meu padrinho era São Paulino. Então o São Paulo faz 1-0. E aí um tal de Benê, um tal não, porque ficou famoso, Benê empata uns 40 e tralá do segundo tempo, e o meu tio pega o radinho e joga na parede. O radinho virou uma omelete na parede. Farelo. Então meu pai me contava essa história. Então essa, por exemplo, é uma das histórias que eu trago para falar do Corinthians. Ou seja, são reminiscências de família. O futebol é só pretexto fio condutor. para É só um pretexto para contar umas histórias. Esse livro também está à venda? Também está à venda. É o mesmo link. É santé.pub/futebol. Esse futebol. /esse futebol, perdão. É isso aí. Mesma Beleza. coisa. Mais alguma coisa? Anselmo, nosso agradecimento ao Novo Dia pelo convite, pelo carinho. Muitíssimo obrigado. Temos de divulgar as coisas boas. Obrigado. E a gente vai tocando. Eu tenho mais um monte de coisa na cabeça. Vamos ver que próximo livro que vai sair dessas tantas coisas que a gente tem na cabeça. Contando histórias de Jundiaí. Que não seja estilo Carlos Zéfiro. Né? Muita gente não vai entender. Não, vai ter que ir ao Google, Carlos Zéfiro. Fica por isso mesmo. Bom, eu quero agradecer sua presença. Obrigado, Anselmo. Obrigado mesmo de ter vindo, dado toda essa explicação, mostrado esse trabalho, dizer que as portas estão abertas e no próximo livro, por favor, já está convidado, não precisa nem esperar. Obrigado. Saiu o livro. Também vale agradecer, porque vocês também ajudaram muito no lançamento do livro, fazendo a divulgação antes, depois, quer dizer, toda a gratidão para a turma do Novo Dia. Muitíssimo obrigado. Esse foi o Carlos Santiago, jornalista, historiador, infelizmente corintiano. Convidado, tem algum defeito? Convidado nosso para falar sobre o livro Lições ao Pé da Cruz, que é a história dos 70 anos do Divino Salvador, e um pouquinho também sobre o outro livro que ele participa, que é Esse Futebol que Amamos Tanto. Aos que nos viram e ouviram, nosso muito obrigado.